A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para juntos podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando esse primeiro trimestre de 2023, chamado para ser santo, um estudo na carta de Romanos. Quem escreveu essa lição foi o pastor Danilo Azevedo Aguiar. Estamos estudando a lição 8, a oitava lição. O estudo tem como texto base Romanos capítulo 9 e fala sobre, o título é A Eleição de Israel. Então hoje nós vamos abordar sobre o chamado de Israel para esse propósito de evangelização do mundo, uma tarefa que eles não conseguiram cumprir, nem observar os mandamentos de Deus. Estaremos fazendo a leitura do texto nessa hora e vamos, na verdade, nós vamos ler alguns versículos, né, desse capítulo, né? Alguns versículos desse capítulo. São 33 versículos, então vamos, ao decorrer, estaremos fazendo uso também. Mas vamos ler os primeiros, né? Os primeiros versículos desse capítulo. E digo a verdade em Cristo e não falo em verdade, minha consciência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Portanto, eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são adoção, glória, alianças e promulgação da lei, cultos e promessas, de quem são os patriarcas. A partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que Deus, acima de tudo e de todos, seja Ele louvado para sempre. Amém. Então, irmãos, nós já vemos aqui que na carta de Paulo já falando sobre a eleição, que foram separados para os cultos, né, cerimoniais, e vem falando sobre o propósito de Deus para com esse povo de Israel, né? Na igreja romana havia discussões sobre qual seria o papel dos judeus e dos gentios no seio da comunidade. Os judeus estavam a sua ascendência, evocava a sua ascendência, quer dizer, os seus antepassados, né? Como motivo de superioridade, enquanto o gentio afirmava que já não era necessário ser judeu de seu sangue para ocupar posição de liderança na igreja. Então, Paulo está tratando aqui de um assunto, né, que causou polêmica e discussões no meio da igreja, no seio da igreja. Por causa dessa confusão, Paulo, em toda a carta de Romanos, está orientando todos para que tenham mais humildade, pois todos são pecadores dependentes da justiça e da graça que só pode ser alcançada por meio de Jesus. Então Paulo novamente chama a atenção da igreja para que tenha humildade. Então, ele fala também da justiça e da graça por meio de Jesus. Não será diferente nos capítulos 9, 10 e 11, nos quais Paulo nos ensina o papel de Israel e o plano da salvação. Então, o propósito de Deus, a princípio, é para que Israel cumprisse esse papel, mas houve falhas, né, na própria execução deles, e eles não conseguiram assim cumprir a sua tarefa. A eleição. Então nós sabemos que o povo de Israel é uma nação que foi
eleita para que fizesse o propósito da evangelização no mundo. Paulo, com certeza, começa o capítulo 9 com muito pesar no coração, chegando a dizer que a sua consciência, direcionada pelo Espírito Santo, não deixava mentir sobre a angústia que havia em seu coração. Então, foi esses versículos na introdução aqui, né? Ele fala que por ele mesmo, ele daria sua vida para que essas pessoas tivessem conhecimento da salvação ou aceitassem Cristo como Salvador. Por isso que ele fala da angústia que havia em seu coração. Sua tristeza era tão grande que desejava ser anátema, ou seja, ser alguém sem esperança de redenção, condenada à destruição, amaldiçoado. E se assim pudesse ver seus conterrâneos salvos. Então, no versículo 1, 2 e 3, ele fala: a minha consciência confirma no Espírito Santo que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Portanto, eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então, a preocupação que ele teve, que nós devemos ter, né, na evangelização, que os nossos parentes, amigos, possam aceitar Cristo e salvar, né? Cristo possa salvar eles. E o anátema, né, irmãos, é uma maldição. Na verdade, quando você deseja se tornar um anátema, você está querendo ser amaldiçoado. Esse sentimento também estava no coração de Moisés, em Êxodo 32, 32. Então vamos aqui, nós vamos decorrer, né? Alguns. Êxodo 32, 32. Agora, portanto, eu rogo tua misericórdia para que perdoes o pecado, caso contrário, risque-me, rogo o teu livro sagrado que escreveste. Isso aqui foi um fato em que Moisés intercedeu pelo povo, né? E Deus queria que deixar aquele povo perecer ali no deserto. E Moisés não queria isso, porque saberia que aquele povo ia perecer e morrer ali no deserto. Então, ele disse que riscaria o seu nome do livro da vida, porque assim. E Deus então respondeu a Moisés: sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora introduz o povo para onde eu te orientei. Isso que meu anjo irá diante. Então, Moisés intercedeu pelo povo. Assim mesmo foi Paulo também intercedendo pela nação de Israel. Em seguida, Paulo faz um resumo sobre a eleição de Israel como povo de Deus, afirmando que deles são. Então, em Romanos, né, voltando ao livro de Romanos aqui rapidinho, né, Romanos 9, 4 e 5. 4 e 5. Os quais são israelitas de quem são a adoção, a glória, a aliança, promulgação da lei e culto e promessa. Então, Deus permitiu a esse povo, através da adoção, glória e as alianças, promulgação da lei, cultos e promessas. Aí está conferido isso. De que são os patriarcas, e a partir deles é traçada uma linhagem humana de Cristo. Então, através desse patriarca, né, exclusivamente da tribo de Judá, que viria o Cristo, que acima, seja ele Deus acima de tudo e de todos, seja ele louvado para sempre. Amém, né? Então, que nós possamos dar adoração a Deus. Então, qual seria esses pontos, né? Sobre esses pontos que seria chave para que Israel fosse realmente uma nação eleita.
Primeiro que eles foram adotados, né? Deus adotou eles. A sua separação entre todas as nações do mundo para a possessão de Deus. Em Êxodo, vamos voltar lá, no Velho Testamento, né? Êxodo, segundo livro da Bíblia, 4:22. Diz assim: então dirás a Faraó, assim diz Yahvé, meu primeiro filho, meu primogênito é Israel, né? Na verdade, nós sabemos que o primogênito de todos é Jesus, né? Mas aqui no caso aqui, ele está tratando de Israel. E 19, né? Êxodo 19, versículo 5. Vamos lá. Agora, se ouvistes a minha voz, obedeceis a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Ainda que tudo seja de Deus, mas esse seria um povo exclusivo, né? Um tesouro, uma aliança formada com esse povo de Israel. E Oséias também, Oséias 11, versículo 1, diz: quanto a Israel, era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei meu filho. Isso aqui também é uma profecia também, porque Jesus fugiu para o Egito, né? O Espírito orientou que senão morreria ali na matança ali de Herodes ali, e lá do Egito foi chamado. Então, do Egito era menino, eu amei muito, e do Egito chamei meu filho. E eles também foram escravos lá, né, na formação, e Deus trouxe do Egito, né, para Canaã. As glórias e as teofanias de Deus durante a sua história, ou seja, as manifestações visíveis de Deus e invisíveis, com o episódio da sarça ardente. Então nós sabemos que essa teofania é a aparição de Deus em outras formas, né? E a que houve foi lá na sarça ardente, umas delas, né? Êxodo, aí Êxodo 3:4. Êxodo 3:4 vem falar: então o Senhor viu que ele deu uma volta e aproximava para observar melhor. E Deus chamou no meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. E o que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Então, foi uma teofania, né? Aparição de Deus em forma de sarça ardente, né? De um fogo que não se consumia. Alianças, o pacto com Deus, com seu povo ou com seus líderes, com a festa, como as feitas a Abraão e Davi. Então nós temos dois pactos aqui. Primeiro Abraão, né, que está em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 15:17. Vamos encontrar? E com a chegada da noite veio a escuridão, e de repente surgiu um braseiro que voltava com fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Nós sabemos que aqui Deus deu um sono pesado a Abraão, e ele teve uma visão, Deus falou com ele na aliança que faria, né? Se nós continuarmos aqui no 18, 19 e 20, nós vamos ver muitas coisas. Naquele mesmo momento, fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: os teus descendentes de essa terra, desde o ribeiro até do Egito, até o grande rio, o Eufrates. E ele vai falar daqueles povos que seria conquistado futuramente pelos seus descendentes. Então nós temos aqui as alianças, né? As glórias, né? As teofanias, a adoção. Agora a lei dada por intermédio de Moisés no Monte Sinai. Então ali Deus estabeleceu a lei, né? As regras de formar esse povo. Então no capítulo 19 todinho vai falar sobre isso. A adoração por meio do culto do templo de Deus, os judeus receberam gratuitamente no mesmo lugar
para ter comunhão com Deus. Então, Deus permitiu que fosse construído através de um descendente de Davi, que foi Salomão, a construção do templo. E Deus questionou ainda que qual casa poderia habitar o espírito dele. Então ele disse que Davi não poderia construir porque ele era sanguinário, houve muita morte, muitas almas, né? E mais sim seu filho lhe daria sossego às nações ao redor. E foi o que aconteceu com Salomão. E Salomão pôde construir o templo, né? A casa de adoração a Deus. As promessas, e eles conheciam os planos de Deus e sabiam que era a tarefa e o privilégio e o destino para o qual os havia preparado. Então, esse era mais um ponto, né? Que Israel era uma nação, foi eleita por Deus, né? Para a propagação do evangelho naquele tempo, naquele mundo. Mas eles perderam o foco, não foram obedientes, né? E, na verdade, como nós temos estudado essa carta, eles talvez nunca conseguiriam, porque são homens, são seres humanos. Então, aqui, as promessas, e eles conheciam os planos de Deus e sabiam qual era a sua tarefa, o privilégio e o destino para o qual Deus havia preparado, né? Os patriarcas e sua tradição, história revelada por Deus tanto a eles quanto para a humanidade. Então, hoje nós sabemos a importância que foi do povo de Deus para a vinda, porque dali surgiu o Messias. O Cristo, esse é o ponto culminante em que eles são responsáveis. O Cristo e todos os pontos mencionados culminam para esse. Israel tem o privilégio de ser o povo onde o bendito Deus encarnaria. Então nós sabemos que Jesus é o verbo encarnado, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós vemos que Deus encarnado nasceu nessa cidade santa, que se chama Israel, nesse pedacinho de terra, cobiçado, na verdade, né? Por muitos povos, né? 3 religiões baseiam exatamente em cima de Israel, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Se Israel, de fato, é tudo isso, a palavra de Deus falhou, tendo em vista que nem todos os judeus aceitariam Jesus como Messias. Paulo responde que não. Então, não falhou, né? A palavra de Deus nunca falha. Para justificar a sua resposta, afirma em Romanos 9, né? Romanos, vamos voltar ao livro de Romanos. Romanos 9, 6, 13. É isso mesmo? 6, 13. Então vamos lá. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado. Portanto, nem todos os descendentes de Israel são israelitas, fiéis. Então, nem todos os descendentes realmente são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaac, a tua descendência será considerada. Nós sabemos que houve 2 filhos, né? Abraão teve 2 filhos. Um da escrava e o outro da livre, né? Que era a Sara. Então, nós vemos que ali, todos os 2 eram filhos de Abraão. Mas nem todos são realmente de Israel. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são considerados como descendentes de Abraão. Quem eram os filhos da promessa? Isaac, Jacó, né? Em outras palavras, já falei isso aqui, pois foi assim que a promessa foi declarada. No tempo certo virei novamente e Sara dará à luz a um filho. E esse não foi o único evento também. Os filhos de Rebeca tiveram um mesmo primogenitor, nosso pai Isaac. Contudo, antes mesmo dos gêmeos nascessem e realizassem qualquer obra
o mar, para o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. E foi dito, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito também a Jacó, mas a Esaú, rejeitei Esaú. Então, irmão, nós vemos aqui que não é simplesmente por ser descendente físicos de Abraão que seria filho da promessa de Abraão. Quem foi o filho da promessa foi Isaac e posteriormente Jacó, né? Pois, embora o pai da fé tivesse Isaac e Ismael, os filhos do sangue, somente Isaac era o filho da promessa. Portanto, Paulo afirmou que de Leá e uma linha ascendência até Abraão não era uma garantia de que a pessoa herdará as promessas feitas ao patriarca, porque isso depende de sua fé e da graça de Deus, né? O apóstolo cita ainda os filhos de Rebeca, afirmando que antes mesmo que o nascimento dos gêmeos, ou de qualquer atitude realizada por Esaú e Jacó, Deus tinha amado Jacó e rejeitado Esaú, conforme a eleição, não por obras. Romanos 11, 13, né? Então, Deus já tinha traçado ali os planos para a salvação. Nesse ponto, dois assuntos precisam ser tratados aqui. O primeiro é sobre a eleição. Como diz nossa declaração doutrinária, a eleição de Deus a eleição que Deus faz é feita à luz da sua presciência. Ou seja, Deus conhece todas as coisas, razão pela qual pode decidir tudo de antemão. Então Deus tem essa capacidade de ver o futuro, saber o que acontecerá, né? Ainda assim, não interferindo no arbítrio da humanidade. Claro que Deus sabe o que vai acontecer amanhã, os acidentes, tudo isso, mas Deus deixa as coisas acontecerem naturalmente. E o homem vai decidir se ele quer viver um caminho de verdade ou um caminho, né, da opressão, debaixo do jugo do inimigo. Então aqui nós vamos ver aqui o segundo ponto é que Paulo está citando as profecias de Rebeca. Então os irmãos sabem que em Gênesis, vamos aqui ler aqui em Gênesis para ter mais uma noção do que o apóstolo Paulo está referindo, né? O autor está colocando aqui também. É Gênesis 25. Gênesis 25, 23. Olha só. Então revelou-lhes o Senhor, duas nações estão apresentadas em teu ventre, e já desde as suas entranhas dois povos buscam a separação. Viverão como inimigos. Um povo será mais forte do que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Desde do ventre, essas duas crianças brigavam no ventre de Rebeca. Desde lá do ventre. E um já serviria o mais velho, que seria Esaú, serviria a Jacó. Mas isso aconteceu pelo fato de que já era um plano de Deus e sabia que aquele que serviria a ele, né? E nós vemos aqui essa profecia. E o autor aqui ele vai comentar que isso de fato só viria a acontecer depois, né? Que Esaú não serviu, na verdade, Jacó diretamente, mas futuramente as suas descendências, essas nações. E de Malaquias 1, 2 e 3, que não fazem referência diretamente a Jacó como indivíduo, pois em nenhum momento da história dos irmãos houve uma servidão direta de Esaú a Jacó, viu? Então, é o que eu já tinha antecipado. A profecia de Malaquias era representante das duas nações que surgiriam desses irmãos, pois de Esaú surgiu Edom e de Jacó surgiu Israel. Então, na verdade, quem sujeitaria seria os Edom, né, que sujeitaria a nação de Israel.
Logo podemos afirmar que a nação de Israel foi escolhida por Deus e de Edom não. Né, irmãos? Então, Deus já tinha um plano traçado, né, para que Israel fosse o filho da promessa. Então, esse é o primeiro ponto, eleição. O segundo ponto é a misericórdia e compaixão. Na sequência, começa a explicar que Deus não é injusto, né, em ter escolhido o povo de Israel, porque ele é soberano e pode ter misericórdia e compaixão de quem quiser ter misericórdia e compaixão. As pessoas vão olhar e vão dizer que Deus possa ser injusto por ter escolhido Israel como povo da promessa. Mas, na verdade, irmão, é tudo uma sequência. Quando lemos esse texto, muitas vezes ficamos chocados, mas a Escritura nos garante que Deus é rico em misericórdia por causa do seu grande amor, com que nos amou. Efésios, vamos ler em Efésios. Antes de Deus executar, Deus usa a misericórdia e compaixão, né? Efésios 2:4. Então, diz assim: no entanto, Deus é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou. Então, antes de Deus julgar o homem, antes de Deus punir o homem, Deus é grande em misericórdia. Já mandou muitos, né, na frente avisar que Deus iria fazer justiça. Timóteo, 1 Timóteo 2:4 também. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Na verdade, Deus, no seu infinito amor para com a humanidade, ele vem ao longo do tempo ensinando, esclarecendo, trazendo a mensagem que, para que todas as pessoas sejam salvas, não sejam condenadas, né? Mas que todas as pessoas, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento de Jesus, porque Jesus mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, que todos chegam ao pleno conhecimento de Jesus. Deseja que todas as pessoas sejam salvas, cheguem ao pleno conhecimento. Isso aqui eu já li. Deus tem misericórdia de todos os homens, porém, nem todos aceitam o seu chamado, tornando-se alvos da ira de Deus. Então, Deus dá a oportunidade para que a pessoa se arrependa, mas não havendo arrependimento, Deus está preparando essas pessoas para a ira futura, que será, essas pessoas serão extintas para sempre, e nunca mais terão conhecimento sobre essas pessoas. A fim de fortalecer o argumento, Paulo usa o exemplo do juízo de Deus sobre Faraó. Antes de continuarmos com a história do Faraó, é importante lembrar que a ira de Deus, como vimos nas primeiras lições, entregar o ser humano a si mesmo foi exatamente isso que aconteceu com o Faraó. Pois Deus endureceu o coração já endurecido, isto é, entregou a si mesmo. Então Deus, ele entregou essas pessoas às suas próprias razões, né? Igual fez com o Faraó. Êxodo, vamos lá. Êxodo, vamos ler os textos. Êxodo 4, né? Êxodo, deixa eu voltar aqui. Êxodo 4, não está batendo não. 42, não tem? Êxodo 4. Deve ser 32, mais ou menos tem.
Êxodo. Botaram aqui Êxodo 4, 42, mas não é não. Deve ser o 32. Deixa eu ver se é. Também não tem 32. 22. Eu tenho dito, deixa aí meu povo, deixa aí ir meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então, irmãos, nós vemos aqui Êxodo 4:42, 7, 13, 14, 22, 8, 15, 19, 32. Deus em nenhum momento das Escrituras endurece um coração aquebrantado. Então, de forma alguma, Deus vai endurecer um coração, né, aquebrantado. E, na verdade, o coração já está endurecido, né? O segundo argumento usado por Paulo diz respeito ao poder do oleiro que tem sobre o vaso. Quando um oleiro fabrica um vaso, ele tem todo o poder sobre ele. E o mesmo monte de barro pode fazer um vaso para um propósito honroso e outro para um propósito desonroso. Jeremias, vamos ver Jeremias 18, 1:6. E a palavra de Deus, o Senhor, veio a Jeremias orientando: dispõe deles a casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci a casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção da sua obra, sobre a roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o fez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Deus dirigiu-me a sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós, como fez este modesto oleiro, a sua obra de barro? E indaga o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, Deus tem todo o poder para fazer nós, como barro, um novo barro e fazer um novo vaso. E o vaso normalmente é um utensílio para depositar algo. Então, aqui, a figura usada por Paulo é dura, pois afirma que estamos para Deus como um barro está para o oleiro. Mas a história não acaba aqui, pois somos mais do que barro, somos barro feitos à imagem de Deus. Logo, temos dignidade implícita em nós, simplesmente por sermos seres humanos. Por sermos a imagem de Deus, somos dotados de desejo, inteligência, entre outros atributos. Por isso, quando Paulo afirma que Deus faz vasos honrosos, destinados para a glória, e desonrosos, destinados para a destruição, quer dizer que Deus permite que todos existam e todos nasçam, independente de quem se tornarão e de seres convertidos ou não. Romanos 19, 29. Então Paulo já está colocando que todos nós somos barro na mão do oleiro, e existe vaso de honra e vaso de desonra, mas nós refletimos a glória de Deus, e Deus deixa de existir todo nele. Mas o que nos tornarão é se seremos convertidos ou não ao Senhor. Isso faz toda a diferença.
Paulo afirma também que os vasos de glória são formados por judeus e gentios, ou seja, por todos que creem em Jesus. Então aqui não há separação de gregos, judeus, gentios, não. Todos nós em Jesus somos um. Os crentes judeus tinham muita dificuldade para entender essa verdade, pois acreditavam que a obediência à lei era o caminho para acumular crédito em seu favor. Em outras palavras, Deus devia a eles salvação e amizade. Os gentios não conheciam a lei. Por isso, quando confrontado pelo grandioso amor de Deus em Jesus, simplesmente se integraram esse amor pela fé, o que foi o cumprimento de várias profecias citadas por Paulo em Romanos 9, 25 a 29. Romanos 9, 25 a 29. Como diz também Osés, chamarei meu povo, que não é meu povo, e chamarei minha amada, que não é minha amada. Isso é uma profecia, né? E os gentios, né? Falando do povo, que foi qual o povo? Israel. E está falando daquele povo que não era, que somos nós os gentios. Mas acontecerá no mesmo lugar em que eles foram declarados, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías proclama a relação de Israel, ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Portanto, o Senhor executará sobre a terra a sua sentença e rápido de uma vez por todas. Como dissera Isaías anteriormente, se o Senhor dos Exércitos não vos tivesse deixado descendentes, já estaria como Sodoma e Gomorra, quer dizer, já estaria destruído, né? Então, irmãos, nós estamos já quase acabando esse estudo que fala a eleição de Israel, o propósito de Israel, o que identifica Israel, né? Que já falamos aqui, que são adoção, glórias, alianças, né? A lei, adoração, as promessas feitas, os patriarcas e o próprio Cristo são provas real que Israel era uma nação à eleição. E Deus usou de misericórdia e compaixão o restante que somos nós, né? E tem usado até hoje com os povos gentílicos. Somos nós, todas as nações restantes. A mensagem da graça para todos que tinha fé se tornou uma pedra de tropeço para os judeus, pois acreditavam na autojustificação. A finalidade deles passou a ser cumprir a lei e não acreditar na fidelidade das promessas de Deus. Jesus, porém, veio a este mundo para salvar a humanidade e ele, de fato, é a pedra de tropeço que julgará todos os homens. Para os que creem em Jesus é salvação, para os que não creem, se garante na sua própria justiça, Jesus é a condenação. Então, irmão, creiamos cada vez mais nas promessas de Deus e que agora a eleição é pela graça, né? Em Jesus, somente através de Jesus. E essas pessoas que ainda necessitam, né, da salvação, tem muitas pessoas que ainda não entenderam por que crer em Jesus e seguir a Jesus, cumprir as promessas de Jesus. Na verdade, que quando você se declara cristão, você se torna um seguidor de Cristo e você passa a praticar as coisas que Cristo praticou, porque agora você é um discípulo do Mestre e quer imitar o seu Mestre. Então, que nós possamos realmente cumprir a palavra do Senhor na nossa eleição à salvação, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um estudo. Diz aqui meu agradecimento a todos vocês. Realmente peço perdão aos amados irmãos pela demora do vídeo, que eu estou um pouquinho sem tempo, irmãos. Mas o meu compromisso com os irmãos é sempre, né? E estou fazendo esse vídeo, né, para que os irmãos possam aprender também. E eu também gosto de falar do Evangelho de Deus, né? Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, de falar do Teu amor através do ensinamento
da tua palavra. Que esse ensinamento, o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, possa ser edificante para os amados irmãos que ouvirão esse estudo, ó Deus, e possa também, Senhor, em um momento determinado, crer nas promessas feitas por nosso amado Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?